Fala galera de Bragança e região, aqui é o Robson. Nós estamos começando um novo projeto na cidade de Bragança, que é o Mais Bragança Podcast. E aqui você vai ver diversos tipos de assunto. E para começar e dar início desse projeto, a gente vai falar bastante sobre política. Roda a vinheta. E o nosso primeiro convidado aqui nesse nosso novo projeto é o prefeito da cidade de Bragança, professor Amaury. E agora eu vou deixar você estar se apresentando aqui pra gente. Pois não, muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, dando uma satisfação à população bragantina, a você, Robson, toda a equipe que está aqui conosco. Eu vou me apresentar, meu nome é Amaury Sodré da Silva, fui professor 35 anos na rede estadual do Estado de São Paulo, trabalhei como professor de educação artística, desenho geométrico, depois fui 2 vezes vereador, 2 vezes secretário da educação, 4 vezes vice-prefeito do meu querido prefeito, Dr. Jesus Chedid, e hoje, infelizmente, Dr. Jesus cumpriu sua missão e estou há 1 ano e uns meses assumindo a prefeitura de Bragança e estou dando a continuidade das obras que ele nos deixou e através também do nosso querido deputado estadual Ademir Chedid, que é um grande parceiro, que tem nos orientado, tem trazido as emendas parlamentares, tanto da esfera estadual quanto da União, que é Brasília. Então, mais uma vez, estou à sua disposição e à disposição da população que está nos ouvindo. O nosso muito obrigado. Opa, professor, o senhor tocou no assunto aí que foi 30 e poucos anos aí professor da rede estadual de ensino, né? E vamos começar falando disso um pouco. Eu sou muito fã de educação, né? Boa parte daquilo que eu conquistei na vida, não que eu tenho muita coisa, mas boa parte que eu conquistei na vida foi muito em cima da educação. Fui bolsista ProUni, acabei conseguindo minha bolsa 100% da faculdade, foi por isso que eu consegui estudar. Os bons trabalhos que eu tive foi por causa disso. Então fala um pouco mais de como foi sua carreira como professor, sua paixão pela educação. Conta um pouquinho desse aspecto aí da sua vida. Pois não, eu iniciei a minha carreira como professor de artes, era artes e desenho geométrico. Então, nos anos de 75, eu trabalhei no município de Vargem, era distrito na época, hoje é município, e também em Pedra Bela. Depois, no decorrer do tempo, eu prestei um concurso público do Estado, passei nesse concurso e fui trabalhar no município de Guarulhos, na escola Genoefa de Aquino Pacite. Trabalhei lá por volta de 1 ano, depois houve uma remoção, onde eu vim para Bragança Paulista trabalhar na escola. Vim para Joanópolis, onde a minha terra natal é Joanópolis, nasci em Joanópolis, fui trabalhar em Joanópolis. Depois fui removido, entrei em remoção, fui removido para Perdões e depois eu trabalhei, logo que eu me casei, e vim por união de cônjuges para Bragança Paulista. Não tinha uma vaga, só existia uma vaga. E então, como foi pela união de cônjuges, eu vim para Bragança Paulista. E muitas pessoas que estavam na listagem para vir para Bragança não se conformaram. Por que eu estava no 10º, passei para primeiro vir para Bragança? Então foi quando eu entrei com o processo para poder vir para Bragança por união de cônjuges. Depois que eu fiquei aqui em Bragança, eu fui substituir a direção no Matilde Teixeira de Moraes, lá no Parque dos Estados, fui trabalhar em Pedra Bela como diretor, trabalhei em Perdões, Bom Jesus dos Perdões, como diretor também, e encerrei a minha carreira, me aposentei na cidade de Vargem, que hoje é município, onde eu iniciei. Fiz questão de, onde eu comecei, para terminar a minha educação. Mas ainda hoje, como prefeito, e fui secretário de educação, também sinto falta dos meus alunos. Agora mesmo chegando aqui, encontrei com meus 2 ex-alunos, que eu trabalhei no SESI 16 anos, aqui na Vila Bianchi, onde nós ficamos tendo um papo, recordando, né, os bons tempos de SESI. Então, os que estão me ouvindo, que moram aqui no Jardim Recreio, que moram aqui na Vila Bianchi, então sabem o trabalho que eu fiz, 16 anos trabalhando aqui nesse local, da Vila Bianchi. Assim, prefeito, como que você enxerga parte dos desafios que a rede pública tem de ensino, assim? Porque eu sou novo e eu vi pouco como que era a realidade lá.
E o aluno é muito meio que independente ali, é uma amizade do aluno com o professor para, sei lá, conseguir saber como que vai fazer um vestibular, como que vai desenrolar um estudo um pouco melhor. Como que você enxerga essa questão do desafio da rede estadual? Você acha que tem uma margem boa de crescimento? Você acha que tem que manter o que tem que ser feito? Como que tu enxerga essa parte da educação assim, no nosso estado? Olha, no meu ponto de vista, né, hoje, eu acho que depende muito do professor, né? Esse contato que ele tem com o aluno. Na minha época, isso quando eu trabalhei nas escolas, principalmente aqui no SESI, na Vila Bianchi, esse contato com o aluno era diretamente. Então, muitos alunos vinham até o professor ou a minha pessoa tirar suas ideias. O que eles gostariam? O próprio aluno gostaria de fazer uma universidade ou um curso técnico. Eu falei assim, olha, você tem que ter um perfil. Eu não posso falar você, indicar você o que você tem que fazer. Cabe a você escolher, como eu escolhi ser professor. Então, não é o professor que vai... Ele pode até incentivar, mas o que pretende é você mesmo, entendeu? O seu perfil. O que você acha que você deve concluir um curso universitário, um curso técnico? Então, o professor orienta, mas quem tem que escolher é você, para mais tarde você não falar, eu vim fazer esse curso, eu vim fazer essa universidade porque o professor me determinou. Então, isso não pode acontecer. Então, vai depender de cada aluno a sua escolha profissional. Acreditamos hoje que nós temos os cursinhos, nós temos a rede estadual, que acredito eu, não estou mais no magistério, mas os professores dão incentivo. Muitos alunos, hoje em dia, os alunos perguntam ao professor o que eles devem fazer, né? Então, o professor orienta, não intima. Então, você deve fazer o quê? Qual é o seu perfil? Você quer para ciências humanas, o que você quer fazer? Então, é cada aluno que tem que escolher o seu perfil, o que poderá fazer no futuro. Então, isso depende de cada aluno. Vou pro lado do professor aqui, né? Tem uma frase que o professor falava muito na sala pra mim, que eu não concordava muito com a sua opinião a respeito dela. Os professores chegavam assim, ó, educação vem de casa. E essa frase sempre me mexeu muito comigo, porque primeiro que a gente tá falando que é educação, né? Pô, Ministério da Educação e coisa do tipo. E o que eu pensava muito é que eu passava mais tempo com o meu professor do que com meus pais. Meus pais passavam o dia todo trabalhando e eu passava ali na escola, e quando eu saía da escola eu ficava em casa ou sozinho. Teve uma época que minha mãe teve uma condição e conseguiu pagar uma diarista ali pra cuidar da gente, mas a maior parte do tempo eu tava com os professores. Aí qual que é a sua opinião dessa frase, o professor? Você concorda muito que essa frase, pô, a educação só vem de casa mesmo? Ou você acha que o professor tem uma parcela significativa ali na educação do aluno? Acredito eu, em parte, veja bem. Eu sempre falei para o aluno também, a educação vem do berço. Que não são todos, veja bem, não são todos. Muitos alunos, que às vezes onde a gente trabalhava, ou na época, tanto no SESI quanto na rede estadual, não são todos, vejam bem. Alguns alunos, eu não sei se era a parte familiar, ou que tinha dentro de casa, que era um pouco rebelde. Então, não é o professor que tem que dar educação para esses alunos. Eu digo na educação pedagógica é nós que temos que dar. Mas a educação familiar vem da casa. Então, os pais têm que dar educação familiar, vem do berço. É isso que eu falava com o seu aluno. Então, todos os alunos entenderam que a educação familiar vem do próprio berço. Com a maneira que você cria um filho, como meus pais me criaram. Agora, na educação pedagógica, é nós, professores, que temos que dar obrigação aos nossos alunos, a parte pedagógica. Entendi. Eu penso muito nisso, professor, e indo para um lado um pouco político, tem o lado esquerda, direita e tal, cada um pensa em educação de uma forma nesse aspecto, né? E bem ou mal, a gente tem uma realidade que tem muitos alunos que estão ali na escola que não tem o que comer e dependem da merenda da escola, que os pais talvez não sejam tão presentes ali, e acaba que a única representatividade de uma pessoa adulta de forma mais saudável acaba sendo da parte da escola, tanto os professores, inspetor, a galera da coordenação. Olhando muito para esse lado, aí, na minha opinião, assim, uma opinião bem pessoal, eu acredito que o professor influencia diretamente na educação do aluno. Não só pedagógica, mas com uma educação pessoal mesmo. Porque, novamente, eu passei mais tempo da minha vida com os meus professores que com os meus pais. E boa parte da pessoa que eu sou vem dos meus professores, assim mesmo. Eu tive uma sorte de pegar uma safra de professor muito bom. Eu queria citar um nome de vários deles aqui. Que acabou que eles me influenciaram diretamente na onde eu cheguei hoje. E tanto como educação pedagógica
tanto como uma educação familiar, formação de caráter e coisas do tipo, entende? Então, particularmente, eu acredito muito que essa frase, educação vem de casa, não condiz muito com a nossa realidade por causa desse aspecto, entende? Mas é o jogo, né? Veja bem, né? Quando eu trabalhei agora no recém-município de Vargem, fui diretor. E, logicamente, tem aqueles alunos que se destacam e tem aqueles alunos mais rebeldes. Então, em 35 anos, nunca tive sequer um problema com aluno, Sim. Graças a Deus. Então, eu chamava os alunos, né, e dizia o seguinte: alguém teve algum problema na casa ou na própria escola, por favor, procure, né, o professor, ou estou aqui como na direção da escola, poder auxiliá-los. Então, muitos alunos nos procuravam. Então, ele não conseguia transmitir o que ele tinha com os pais, mas ele transmitia para os professores ou para a minha pessoa, o diretor. Então, muitas coisas que ele tinha internamente, a família, a vida familiar de dentro da casa, o contexto, então ele tinha que expor, ele tinha que expandir aquilo ali, ele não podia ficar dentro dele em si. Então, ele chegava, a minha pessoa, ele falou: professor, diretor, posso conversar com o senhor? Pode. Então, ele levava para mim os acontecimentos que tinha dentro da casa. E você orientava. Então, muitos desses alunos, hoje eu encontro na rua, e eles falam: eu devo ao senhor desse jeito, eu devo ao senhor o que eu sou hoje, o senhor me orientou muito. Então, isso daqui é uma base, né? É o reflexo, é o alicerce hoje em dia da educação. É o contexto, é a comunicação com os alunos que nós temos que ter. Perfeito, perfeito. Agora, isso aqui eu acho que é um pouco polêmico até. Até que ponto que o senhor acha que um professor influencia nas decisões políticas de um aluno? Olha, eu na sala de aula nunca toquei em política, nunca, sequer. Fora da sala de aula, sim. Mas enquanto eu estava dando aula, jamais. Então, nunca falei ao aluno: olha, eu vou ser um pré-candidato, eu vou ser isso, tal coisa. Porque não, acho que nós temos que separar. A educação é a educação. Agora, se você pretende sair candidato a alguma coisa, então você vai conversar com esses alunos fora da sala, não dentro da sala de aula. Eu falo assim porque o que acontece? Na minha época de escola, eu sempre fui muito ativo lá em posições, assim. Tanto política, quanto questão de religião e tal. E a gente pegou um contexto que... Lembra da época do Marco Feliciano, que ele assumiu direitos humanos? Sim. E eu sou cristão protestante e tal. E acabou que tinha uma galerinha lá que era contra ele, e uma galerinha que nem sabia quem era ele, mas pela galera ser contra e não gostar muito, era a favor dele. E eu peguei essa época onde até os professores influenciavam bastante, entende? E eu vi ali um período ali em que o professor falava abertamente sobre a questão do Marco Feliciano, ao ponto de falar: não, o cara é um escroto, enfim, e isso abertamente na sala, entende? É muito por causa disso. Aí tem até a questão da escola sem partido lá. Qual que é a sua opinião sobre até esse ponto? Você tem que respeitar. Você tem o direito de ir e vir. Eu acho que cada um de nós temos um partido. Você tem o seu, eu tenho o meu, eu tenho que respeitar. Mas eu acho que dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula principalmente, nós não podemos misturar a parte política, no meu ponto de vista. Veja bem, eu nunca misturei. O ponto de vista, a educação com a parte política, porque eu não quero que o aluno seja influenciado pelo professor, em quem deverá votar, deixar de votar, a não ser que saia alguma pergunta: o que o senhor acha de tal governador? O que o senhor acha de tal governador? O que o senhor acha de tal presidente? Entendeu? O que o senhor acha... Então, a gente respeitar, olha, no momento, não vamos falar agora, podemos falar mais tarde, entendeu? Do que nós falamos dentro da sala de aula. Hoje nós vamos tratar do assunto de educação, mas depois no pátio eu chamava: o que você quer saber dessa pessoa? Então a gente conversava, dialogava, mas dentro da sala de aula eu sempre respeitei. Entendi. E agora, prefeito, pegando um pouco esse gancho, eu acho que muito da sua vida pública vem num contexto em que você talvez teve alguma revolta dentro de si, de alguma coisa estava ruim e queria ajudar de forma pública. Gosto muito de política muito por conta disso, né? Como eu disse, vindo a uma realidade um pouco não tão legal da rede estadual, peguei uma época boa. Acredito que a educação é a chave para mudar tudo, para mudar qualquer coisa, assim. Se o cara quiser ficar rico é através da educação, se o cara quiser ajudar a humanidade através da educação, se o cara quer ser um bom político através da educação. Venho dessa aspiração de professor, seu desejo de entrar na política. Como que foi esse processo para você estar entrando na política, em cargos públicos, enfim? Tá, então é o seguinte, eu em 83, eu fui funcionário da prefeitura.
na época do ex-prefeito Dr. José de Lima. No entanto, ele é meu padrinho de casamento. E ele, quando eu entrei na prefeitura, ele me nomeou como secretário de Cultura, Turismo e Educação. Era um só, não era desmembrado. E ele viu meu trabalho junto à cultura, junto à educação. E um dia ele chegou para o professor, por que o senhor não, falou assim, por que você não sai candidato a vereador? Na época, eu me lembro muito bem, o seu Omair de Oliveira, que era o proprietário do Bragança Jornal, na casa dele, falou assim, tivemos uma reunião, disse, olha, você deve sair candidato, você tem argumento para ser um vereador representando a educação do município. Eu falei assim, olha, eu só saio para mim ser candidato a vereador se eu tiver, entendeu, o apoio das minhas merendeiras, porque eu não vou sair para passar vexame. Daí um dia nós fizemos, foi um aniversário, um casamento, se me falha a memória, e contei com algumas merendeiras e eu disse a elas, olha, o Dr. José de Lima está pedindo que eu saia candidato a vereador para representá-las. Assim, professor, pode sair para ser que nós vamos dar a mão para o senhor. Olha, eu não vou sair sem, então gostaria que vocês, né, conversassem com suas colegas se de fato elas vão me apoiar. Se elas vão me apoiar, eu saio. Caso contrário, não saio. Sair para ganhar, então, pra ganhar. professor. Para passar vexame, não. E elas, entre elas, se reuniram e falaram assim, olha, o professor, a pedido do prefeito José de Lima, do seu Mair de Oliveira, eles estão pedindo, professor, ser o nosso representante. O que vocês acham? E elas concordaram. Todas elas, eu não participei da reunião, mas entre elas concordaram. E daí, na época, a responsável da merenda escolar já faleceu também, infelizmente, a professora Ivete Mussi. E daí a Ivete fez uma reunião com elas e elas levaram o conhecimento da Ivete que eles queriam ter um representante na educação. E citaram meu nome. O professor talvez saia. Deve ser ótimo. Eu conheço o professor Amauri, onde eu morei ali no Taboão, ele morou também. Eu conheço a pessoa dele. E daí o prefeito José de me lançou, juntamente com o seu Mair de Oliveira, na política. E eu ganhei. Na política ganhei e fui reeleito pela segunda vez. Depois eu saí como candidato a prefeito, não fui eleito. Saí depois como candidato a vice-prefeito do Dr. Jesus, que o Dr. Jesus me chamou quando eu fui vereador, se eu gostaria de fazer parte da política da administração dele. Eu já era da prefeitura e também vereador. Falei, tudo bem, se for em prol de Bragança Paulista, o senhor pode contar comigo. Mas eu fui consultar meu presidente, que era o Zé de Lima. Eu falei, Zé de Lima, o doutor Jesus me chamou, perguntando se eu posso fazer parte da política, se não me fala, acho que era PFL. E hoje eu sou do PTB. E ele falou assim, o que for de bom para você, se o seu futuro é a parte do lado de lá, fique à vontade, faça o que o seu coração determina. Daí eu fui ajudar na prefeitura, passei para o PFL, fui 4 vezes vice-prefeito do Dr. Jesus, fui uma vez secretário de Educação do lado do José de Lima, depois fui secretário de Educação do lado do prefeito Jesus, e hoje estou aqui com o prefeito do nosso município, que infelizmente o Dr. Jesus veio a óbito, e eu estou sucedendo até o ano que vem, se Deus quiser. Já são quantos anos já na vida pública? Que eu estou na vida pública desde 83. Desde 83, é tempo, hein? Faz tempo. É tempo. Agora, junto com a família Chedid, eu estou há 36 anos. É tempo também. É tempo. É uma vida, né? É uma vida. A confiança, né, entre as partes. Tanto a parte Chedid quanto a minha parte com eles. Você tem mais tempo de vida pública do que eu de idade. Não tem. Se depois eu falar a minha idade, você não acredita. Por curiosidade, quantos anos o senhor tem, Quanto você acha que eu tenho? Rapaz, eu não sou bom de chutar a idade, não. Prefiro que o senhor fale, então. Não quero que você fale. Você perguntou? Tem o quê? Uns 70 anos, professor? 75. Quase, ó. Foi quase ali. Mas nesse tempo, assim, o senhor tem um tempo de vida pública muito extenso, né? Eu tenho minha parcela. Eu tenho meu tempo também de vida pública ali. Já fui assessor parlamentar de um deputado. Já ajudei em campanhas políticas da minha cidade. Já fui líder de núcleo de partido político também. Não dos tradicionais, assim, mas já fui também. Eu sou bem novinho aí na fila do pão.
Mas pelo jeito você tem uma boa bagagem. Assim, em vista da maior parte das pessoas, em teoria eu tenho, mas em vista do senhor eu acho que eu não tenho nada, porque... Acho que eu tenho muito a aprender com você. É muito tempo. Assim, como que você enxerga esse tempo de vida pública? Qual que foram os maiores desafios nesse tempo todo? O que você acha que você mais contribuiu para essa vida pública? Conta mais um pouco disso, professor. Veja bem, a minha vida pública em si, como eu já falei para você, comecei em 83, não é fácil. Sim, é um desafio, é um baita desafio. É um desafio mesmo, entendeu? Mas eu tinha um prefeito, tanto o prefeito José de Lima, ex-prefeito, me dava toda a autonomia, né, na minha área da educação como secretário para poder administrar. Depois eu fui do lado do Dr. Jesus também como vice-prefeito, então, junto com o Dr. Jesus, nós, nesses anos que eu fiquei com ele, com a família Chedid, então eu estava praticamente o dia a dia com ele, eu estava por dentro de toda a sua administração. Se ele fosse comprar um prego, nós trocávamos a ideia do que ele ia comprar, então não tive dúvida. Infelizmente, como eu acabei de falar para você, ele nos deixou, mas o que ele nos deixou foi uma bagagem para mim que eu aprendi muito com ele, entendeu? Então, para mim, depois que eu assumi a prefeitura, para mim não foi tão diferente. Logicamente que eu sentia a falta dele, como não? Mas o dia a dia, o cotidiano, eu não senti porque eu estava no dia a dia junto com ele, eu estava por dentro da sua administração. Então, para mim, sabe, foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu estou continuando com o desafio e os meus funcionários que eu tenho na prefeitura, graças a Deus, tenho bons funcionários que estão me ajudando a administrar. Como sempre eu falo, mandurinha não se faz verão, tem que ser a união de todos e de todos. E tem um parceiro muito bom, muito ótimo, que é o deputado Mexeri, que traz muitas emendas parlamentares para que nós possamos aí administrar Bragança Paulista, não só na área estadual como na federal, que tem conseguido essas verbas para nós. Não, eu entendo. E assim, boa parte dessa pergunta é porque... dando um pouco, contando o meu contexto, assim, eu fui líder do núcleo do Novo, Partido Novo, não sei se o senhor já ficou por dentro dele, e eu era bem mais novo, eu tô com 26 anos hoje. Na época em que eu assumi a responsabilidade ali do núcleo do Novo, eu devia ter uns 19 anos de idade, mais ou menos. 19 anos de idade. Jovem, né? E aí era muito desafio, porque ali no meu contexto tem que encontrar pessoas semelhantes de perfil do partido, pessoas que gostam de política ali pra estar junto, a gente naquela sede de juventude, na escola, sempre falei de política, e aí acabava até brigando um pouco com os professores. Era um líder, né? Era o líder ali na sala, tanto pra você ter ideia, professor, isso aí vai um recado aí pra galera. Os meus professores e a galera que estudava comigo, eles falaram, cara, você vai ser o prefeito da cidade um dia. E por que não? E eles ficavam falando, por que não? E por que não? E por que não? Eles sempre falaram isso, Rob, você vai ser o prefeito da cidade um dia e tal. Então eu sempre tive nessa linhagem aí. E sempre tive muitos desafios. É muito difícil pedir um voto. É muito difícil você encontrar liderança ali pra estar junto com você, pessoas que assumam a bandeira. A pessoa bate na sua costas, mas tá votando em outro. Também tem essa questão. Como assessor, a gente vê muitos desafios, porque, por exemplo, a pessoa que eu trabalhei, ela era muito focada em educação. E você não vê nenhum deputado focado em educação, cara, entende? Então, não vai recurso pra escola e você vai querer ajudar as escolas, e aí a escola não manja nada de política, diretor, professor, então não sabe como pegar recurso. É um desafio completo, entende? Então, o tempo que eu tive ali na vida pública, vamos dizer assim, foi um desafio por causa disso. E o desafio pessoal... porque particularmente eu entendo que eu abri um pouco da minha vida pessoal, da minha vida de business, trabalho, pra dedicar ali aquele tempinho de vida pública. A galera acha que é tudo flores ali, que é muito fácil, coisa do tipo, mas eu não olho dessa forma, porque eu tive que abrir um pouco mão daquilo que eu tava dedicando de trabalho, daquilo que eu me formei na faculdade, de um progresso profissional pra estar ali. Então, eu olho mais como um sacrifício quem tá entrando na vida pública do que propriamente que tá encostado, ou seja lá o que for. Lógico, tem os que estão encostados, tem aquela galera que mancha o nome ali da política, mas daqueles que estão legal ali, eu entendo que é mais como um sacrifício do que propriamente um benefício ali. Como que o senhor enxerga isso aí? Tirar pedra é fácil, né? Com certeza. Tirar pedra é fácil, assuma para ver conteúdo, como você está falando. Não é fácil ser político hoje em dia, não. Hoje em dia, para ser político, tem que gostar. Não é lazer.
Política tem que gostar, como eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria na política. Como fui professor 35 anos. Se eu não gostasse de ser professor, eu não estaria como professor, não tinha me aposentar. Professor. Às vezes as pessoas perguntam para mim, você gosta que se chama você de prefeito ou de professor? Posso chamar de professor. Eu orgulho de chamar a minha pessoa de professor, porque foi o meu objetivo, logo que eu me formei na Escola de Comércio, fiz um vestibular, para ser um professor. E hoje, infelizmente, logicamente, deu tempo de serviço, precisei me aposentar. Não estaria na luta até hoje como professor. Professor, você falou um pouquinho, mas se você pudesse falar um pouco mais de forma detalhada, eu sei assim, que a família Chedi tem uma história aqui na cidade, era o Jesus Chedi, que era o prefeito, ele acabou vindo a falecer, e aí o senhor assumiu a prefeitura. Como que foi para você esse impacto da morte dele? Como foi essa transição de ser um vice-prefeito para um prefeito ali? Tava meio que na sombra dele, acompanhava, depois de repente você pega o bastão, é você que é o cara das decisões, enfim, como que foi para você isso daí? Olha, eu digo para você, eu jamais pensaria em ser um prefeito enquanto ele estava como prefeito. Nunca passou pela minha cabeça, a não ser quando ele tirava sua licença ou tirava suas férias, eu assumia. Mas na minha cabeça, jamais eu imaginaria que um dia ele ia nos deixar, né, como nos deixou. Jamais. Eu pensaria, sim, ser um sucessor dele nas próximas eleições, né? Como hoje, né? Hoje nós estamos em 2023 e eu pensaria que ele ia encerrar o mandato dele em 2024 e depois... Meu ponto de vista, veja meu ponto de vista. Eu seria um dos sucessores dele para poder ser um candidato nas próximas eleições de 2024, assumir em 2025. Eu já nunca imaginei que onde eu estou hoje, eu ia assumir a prefeitura no óbito dele. Nunca passou pela minha cabeça. Mas, infelizmente, como eu falei, cumpriu a sua missão. Nós tivemos, no decorrer de todo esse tempo, desses 4 mandatos que eu tive com ele como vice-prefeito, nunca sequer tivemos assim, uma discussão. Então, no entanto, por isso que eu fui 4 vezes vice-prefeito dele. Ele confiava em mim como eu dava minha vida por ele também, pela confiança que eu tinha nele. Então, por isso nós nos se dá muito bem, entendeu? A nossa vida em si, praticamente era com pai e filho, como ele me respeitava. Então, eu senti. No entanto, hoje eu chego no gabinete, onde eu tenho o gabinete, onde ele tem a fotografia dele lá. Todo dia de manhã eu sento e peço a ele, dê muita força para eu poder continuar administrando como o senhor administrou nossa querida Bragança Paulista. Então, eu sinto até hoje a falta do Dr. Jesus, não só para Bragança, como a minha pessoa, pela população de Bragança hoje. Assim, então, por curiosidade, vi que você gosta muito do antigo prefeito. O que você acha que você aprendeu mais com ele? O que foi a sua maior lição, tanto, sei lá, como da vida pessoal, enfim, que você aprendeu com ele? Em tudo, porque, como eu bem falei, nós tínhamos um diálogo, eu quase diariamente almoçava com ele. Então, nós trocávamos muita ideia, entendeu? Na parte de compra, na parte de licitações, nas visitas principalmente, né, que nós visitávamos muitas obras. Então, eu saía com ele. Às vezes, em administrações anteriores, nós tínhamos o Ribeirão, quando estava fazendo a tubulação do Ribeirão. Então, nós saímos à noite por volta de 23 horas e nós retornávamos por volta de 2h30 da manhã. Para quê? Ele gostava de ver a obra em si. Porque se ele saísse durante o dia, ele não tinha condições de ver a obra, como é que estava o andamento da obra, porque as pessoas vinham até ele, bater um papo, como ele tinha da atenção. Então, nós saímos à noite para poder fiscalizar as obras. Então, eu aprendi muito com o Dr. Jesus, a parte de fiscalização. Eu, hoje mesmo, acabei de sair, visitei 4 obras, né? Mas eu vou durante o dia, para me poder ver como é que estão as obras. Então, eu não sou aquele prefeito de ficar dentro do gabinete sentado, de forma alguma. É o prefeito da mão na massa, que desce lá no chão de fábrica para trabalhar. E cobra. E cobra. E cobra, entendeu? E cobra e dou prazo, entendeu? Infelizmente, minha palavra, infelizmente, nós tivemos algumas empresas que entraram nas licitações e não conseguiram terminar essas obras. Então, essas empresas foram multadas, essas empresas tornaram-se idôneas, não podem fazer obra aqui em Bragança, e nós precisamos fazer uma nova licitação. Às vezes as pessoas não entendem. O prefeito é culpado daquela obra paralisada. Eu não sou o culpado da obra paralisada. Você sabe, você trabalhou na polícia, sabe. Então, nós temos que ter a parte política de atender a população mais dentro das normas legais. Então, se a empresa abandonou, você tem que abrir uma nova licitação.
Você não pode chamar uma empresa, vem cá, você vai fazer o serviço. Então, nós chamamos quem está em segundo lugar. Você tem condições de fazer essa obra? Tenho. Então, se você não tem, você tem condições. Se você não tem, você desiste da obra, desiste. Então, assim, se você desistir da obra, para poder abrir uma nova licitação. Porque se às vezes eu abro uma nova licitação e tenho de segundo lugar, pode entrar com recurso contra a prefeitura. Por que não me chamou que eu sou em segundo lugar? Então, as coisas demoraram. Eu não tenho uma vara mágica para falar assim, essa obra vai começar amanhã. Agora as obras estão retornando, graças a Deus. As firmas que estão aí, que as empresas que ganharam, estão dando conta das obras novas. Onde eu fui hoje, em 4 obras, eu estou vendo que as obras estão andando. Então, nós esperamos, né, que essas empresas que ganharam licitação não façam a mesma coisa que a primeira empresa fez de nos abandonarem. Então, a gente dá uma oportunidade para que elas possam continuar as obras aqui em Bragança. Então, mas nesse caso, prefeito, você não acha que talvez, então, falte um pouco de comunicação para a população, assim, nesse ponto? Porque a população não sabe disso. Eu era muito daquele cara que ficava batendo também e tal, era menino, gostava de política, não. Batendo político porque ele não tava fazendo coisa. Aí depois você entra lá, você vê que o jogo é um pouco diferente. Mas aí que também tem a comunicação, porque a população não sabe. É que nem a gente fala, o caboclo acorda 5 horas da manhã, volta às 6 horas da tarde, o cara vai dormir. Eu acordo às 5 da manhã. Ele não tem tempo pra ficar entendendo como funciona a política, como que é o jogo, como que é um processo licitatório. Ele não, e aí a gente não informar pra ele, vai acabar, sabe? É por isso que tem um pouco da rusga dele com a gente. Mas nós temos informação, sabe por quê? Então eu determinei, cada dia, um secretário vai à rádio e dá uma satisfação para o povo da sua secretaria. Então, há aquelas perguntas da população à rádio para o secretário responder. Então, as pessoas, o secretário responde o que está acontecendo de dia a dia através da sua secretaria. Por exemplo, cultura. A pessoa pergunta, cultura, como é que está a praça? Então, até responder, como é que está o andamento da praça. Esporte. Então, ele responde, o J. Mário responde como está o andamento do esporte. Então, sucessivamente, todo secretário, mobilidade urbana, então tem o secretário que vai responder como que está o andamento das obras de mobilidade urbana em Bragança. Então cada secretário tem o que responder, dá satisfação para o povo de Bragança. Porque você separa para pensar assim, no caso do Bolsonaro lá, não é que eu sou bolsonarista, coisa do tipo. Mas, cara, muita coisa que ele pecou foi pela falta de comunicação lá. Ele fez lá o cercadinho dele lá, ficava, não sei o que e tal, falava do jeito que quer. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. A galera deturpava aquilo que ele falava, coisa tipo, mas era muita falta de comunicação dele do que propriamente erro dele ou coisa do tipo. Aí, pra mim, eu vejo muito disso na falta dos governantes, assim, dá essa falta de explicação e prejudica muito tanto o mandato da pessoa, porque você acaba só tomando paulada e não consegue fazer o que tem que ser feito, aí vai desencadeando várias coisas, enfim, é muito ruim a falta de comunicação. Não tô dizendo do seu mandato, mas assim, do modo geral, Entendi. Dos prefeitos, governadores, enfim. E aí a diferença, por exemplo, de um Tarcísio da vida aqui em São Paulo. Que o cara tem a melhor comunicação do mundo ao ponto da galera de esquerda aí tem gente de esquerda elogiando o cara. Entende? Então é muito pra esse lado, o Haddad lá. Assim, na boa, não gosto nem um pouco do Haddad. No entanto, eu tenho que parabenizar esse cara pela comunicação, cara. Tem que parabenizar ele num nível assim, estratosférico. Que foi o ponto que ele conseguiu levar uma reforma tributária e conseguiu fazer com que a galera aceitasse, assim, a população aceitasse. Entende? Então, mas muito por conta da comunicação. Sem dúvida. Eu concordo com você. E você citou um negócio da pessoa acordar de manhã. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. Isso é um praxe. É o prefeito trabalha mesmo. E eu sou o primeiro a chegar na prefeitura. Dos funcionários, eu chego na prefeitura todos os dias, entre 6h45, 7 horas, você pode ver meu carro está em frente à prefeitura lá. Então eu chego, eu dou uma volta na prefeitura com alguns funcionários que estão chegando, despacho com alguns secretários que já agendaram, para depois eu atender o público ou atender os vereadores, para depois eu sair na rua, que eu tenho já o dia certo que eu saio, para fiscalizar as obras. Mas eu sou o primeiro a chegar. E prefeito, desculpa perguntar, assim, mas como que funciona a sua relação com o povo? Assim, qualquer um consegue chegar no seu gabinete, consegue ter contato com o senhor? Como que funciona isso? A palavra qualquer um não existe. Logicamente, com todo respeito, as pessoas têm que agendar. Porque, às vezes, como é que eu posso, no caso eu estou na rua, e a pessoa quer falar comigo no gabinete? Eu não gosto de fazer ninguém esperar. Então, as pessoas, eu dou o telefone da prefeitura, às vezes ligam no meu celular. Muitas pessoas têm meu celular. O celular toca o dia inteiro, prefeito. Mas fazer o quê? A gente tem que atender. Né? E tem que dar satisfação. Eu sou de dar satisfação. Então, você liga no gabinete, fala com a minha secretária, eu dou o telefone da secretária, você pode agendar que eu vou atender. Chegou naquele horário, eu
em horário sou britânico. É 16 horas, é 16 horas. Não é 16 de 1, nem 1 para 16. É 16 horas que eu estou atendendo. Então, eu sou... O pessoal que me conhece, o prefeito secretário, sabe. Todas as inaugurações, inclusive o Celso, a testemunha que está aqui ao meu lado, né? Ele sabe que os meus horários de inauguração marcou 15 horas eu inicio uma inauguração. Então, eu sou pontual nos horários para atender o público, atender os meus vereadores. Eu estou à disposição. Entendi, prefeito. Prefeito, já ano que vem é ano de eleição, né? Eu imagino que você é pré-candidato aí a prefeito, coisa do tipo. Como que você imagina o cenário político para 2024? Se eu falar para você hoje é difícil falar, entendeu? Como você bem falou. Se eu estou na vida pública como prefeito, qual seria a minha ideia? Logicamente, tem que passar pelo partido, mas automaticamente eu serei, né, um pré-candidato à reeleição, a não ser que o partido não queira. Né, que eu dependo do meu presidente do partido, mas eu sou um pré-candidato, como outras pessoas de outros partidos são um pré-candidato também. Então eu não posso falar para você hoje que eu sou o candidato, eu sou um pré-candidato para disputar as eleições de 2024. Né? Então a minha ideia é o quê? É um pré-candidato. Então, se eu falar para você que pode ser, eu não tenho condições no momento de falar para você como é que vai ser. Nem sei quem são os pré-candidatos que vão vir para disputar a majoritária da prefeitura de Bragança. Entendi. Então você acha que está bem certo o caminho aí para a prefeitura aí? Eu pretendo, né? Depende do homem nem ser o meu Deus também me ajudar, né? Chegar até o ano que vem. E agora uma pergunta sincera também, prefeito. Eu vejo muita dificuldade, pelo menos na nossa região, né? De jovens entrar na política. Jovens entrar como vereador, jovem entrar como prefeito, seja lá o que for, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Sem dúvida. Por que você acha que tem essa dificuldade? Você acha que é que o jovem não se interessa? Você acha que a galera não quer um jovem lá mesmo representando ele? Qual que você vê a dificuldade? Porque a nível ali de São Paulo, por exemplo, da cidade, tem vários vereadores jovens. No Brasil tem vários vereadores jovens. Pô, o vereador mais votado dessa eleição foi um cara que é um ano mais velho que eu. Entendeu? Mas por que na nossa região a gente tem essa dificuldade ou coisa do tipo? No meu pensamento, eu não se interesso muito pela política. Você está aberto, qual jovem, qual pessoa que quer ser candidato, nosso partido ou outros partidos estão abertos para poder recebê-lo. Então, nós não discriminando o jovem. A gente até fala para o jovem, venha ser o candidato para representar, né, a juventude de Bragança. Então, nós estamos abertos para poder receber essas pessoas. Nós não estipulamos idade, não, pelo contrário. Quanto mais jovem tiver, melhor para nós, são a juventude. Hoje nós somos de passagem, eu não sei o dia de amanhã. Então, tem que ter o jovem para ser nosso sucessor. Sim, política, sem dúvida, sem dúvida. Tanto como vereador, como prefeito, um governador de estado, um presidente, entendeu? Um senador, um deputado estadual, federal. Nós temos que ter o jovem para dar sucessão a nós. Hoje ali dos vereadores de Bragança não tem ninguém com 20 anos de idade ali na faixa de 20 anos, né? Não. Então, é esse que é o ponto. Talvez se... Mas tiveram oportunidade, entendeu? Só que não querem, acho que não querem enfrentar a política, no meu ponto de vista. Mas está aberto. Quem quiser ser candidato, um pré-candidato, tanto acredite o nosso partido ou outros partidos, no meu ponto de vista, o nosso partido está aberto. Agora tem outros partidos que acredito que estarão abertos em poder receber esses jovens. Para mim é de suma importância os jovens participarem da política, como você tem as suas ideias. Vamos discutir essas ideias, vamos colocar em prática essas ideias, não é verdade? Que eu sou de passagem, eu não sei o dia de amanhã se eu vou estar aqui ou não, mas então tem que ter a pessoa que vem nos substituir, que tenha já a ideia de como administrar, como legislar. Então tem que ter os jovens da política, assim como não. Então, eu fico muito triste, de verdade. Quando eu vejo, assim, a galera que tá tomando conta da política na nossa região e quando eu não vejo nenhum jovem ali, cara, assim, me dá um desânimo, porque eu entendi que políticas públicas interferem muito na nossa vida. Assim, política não deveria ser um fim, ela deveria ser um meio para algo. No entanto, infelizmente, no nosso país, prefeito, a política se torna um fim, porque a política, infelizmente, coloca comida na mesa de alguém. A política, infelizmente, influencia na educação. A política, infelizmente, influencia em dinheiro, em tudo. E acaba sendo um fim. Eu não sou a favor da política ser um fim. E por ela ser um fim, a gente tinha que ter mais representatividade do jovem pra olhar o lado dele. Pra olhar o lado dele. Sabe? Desculpa, mas tá muito largada a questão pro jovem no Brasil. Hoje a gente fala que um jovem não vai ter aposentadoria, porque o sistema tá quebrado, a gente não fala de oportunidades de trabalho para um jovem, é uma luta ali, concordo que tem o desinteresse, concordo piamente, mas também não tem uma motivação para essa galera tá lá, entendeu?
Tem que ter um incentivo, né? Hoje, sem brincadeira, o jovem é só mais um puxador de voto pro cara que tem pra fazer cadeira lá, entendeu? Assim, bem na minha visão. Seria um cabo eleitoral. Um cabo eleitoral pra alguém maior ali ganhar, entendeu? Então, entendo que tem o desinteresse, mas também entendo que também não tem uma motivação ali. Porque o jovem acaba sendo o revolucionário ali. Ele é o garoto que vai entrar ali, ele vai querer mudar as coisas, vai querer dar uma mexidinha, uma parada que talvez a galera não queira mudar. Então eu olho muito dessa forma também, prefeito. Meio que não um incentivo pra ele estar entrando ali também. Concordo plenamente. Tem que ter mais incentivo, mas a gente coloca à disposição. Depende dele, né? Não depende só de nós também. Então, Olha lá, ó, jovens de Bragança Paulista, o prefeito tá convidando vocês pra fazer parte da política da cidade, viu? É uma situação de recebê-los, sinceramente, entendeu? Fazer parte da nossa política em Bragança Paulista. Principalmente os jovens, tanto as meninas, né, acima com 18 anos, e os meninos também. É um prazer poder receber, ser o nosso... A continuidade da nossa administração ou legislação, porque hoje, como bem falei, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se estou, então tem que ter alguém podendo substituir. Perfeito. Prefeito, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o trem chamado futebol. Eu sou fanático por futebol, prefeito. E aí aconteceu um negócio aqui na nossa cidade que mudou um pouco o futebol da nossa cidade, que foi o Red Bull comprar o Bragantino, e ficou Red Bull Bragantino. Como que foi isso daí pra nossa cidade? O que melhorou aqui pra gente, o Red Bull tendo vindo? Porque, consequentemente, ele tá investindo ali, tá falando de obra de estádio, coisa do tipo. O que mudou pra nossa cidade depois que o Red Bull fez isso? No meu ponto de vista, um prêmio para nós. Um prêmio em que sentido? Não só em nível nacional, como em nível mundial. Que hoje, onde você fala em Red Bull Bragantino, não só Estado de São Paulo, Brasil, isso é mundial, conhece? Perfeito. Leva o nome do Red Bull Bragantino. E hoje, o Red Bull, nós fizemos uma lei onde a Câmara aprovou por unanimidade, onde nós temos o estádio municipal Cícero Marques, que o Red Bull deverá, nesse próximo mês, já começar a reforma desse estádio. Mas seria sacanagem também se não fosse unanimidade a votação também, né, prefeito? Não, mas teve alguns no início que foi, né? Seria sacanagem, né? Com todo respeito, é um direito dele ir e vir. Sim. Mas no início, tiveram, sim, uns 2 lá, ou 3, que foram o contrário. Depois nós fizemos uma audiência pública, nós mandamos a lei para a Câmara, e daí foi votado por unanimidade. Não teve uma votação contrária. E hoje, acredito eu, até o mês que vem, em agosto, se não me falha a memória, já vou iniciar o trabalho lá no Estádio Municipal Cícero Marques, vão gastar 22 milhões de reais. É dinheiro, hein, moço? Eu que diga. E todo empreendimento que eles forem fazer no estádio ficará para o município, ficará para o estádio. Então, se eles colocarem uma lâmpada, aquela lâmpada vai ficar. Então, vão gastar 22. Enquanto isso, eles vão começar a fazer a Arena Nova, que é onde está hoje o clube, onde está o campo, que leva o nome de Nabizão. Então, enquanto não terminar o estádio, ou arena, eles não vão deixar o estádio municipal Cícero Marques. Por quê? Eles querem, em vez de levar os jogadores fora de Bragança, que os jogadores permaneçam aqui, né, e trazendo a população para poder fazer os seus jogos aqui em Bragança. Então, para nós foi um ganho muito grande. Foi um prêmio que Bragança ganhou. Acreditamos nós que outros municípios gostariam de estar no nosso lugar para receber um prêmio como esse. Nós ganhamos na Esportivo, praticamente falando, né? Para ter um prêmio desse daqui. Então, é louvável que o nosso Red Bull esteja aqui em Bragança Paulista. E como que mudou? O que mudou na cidade, assim, depois da vinda deles, assim, prefeito? Veio mais turista? A economia deu uma melhorada? Como que foi isso? Bom, você sabe que os jogos... A gente consegue sentir isso, vamos dizer? Sim. Os jogos, por exemplo, os hotéis, por exemplo, os restaurantes, os pós-gasolinas, quando tem os jogos, por exemplo, de Palmeiras, São Paulo, como houve aí, Corinthians, logicamente os pós-gasolinas, os restaurantes, a renda, a per capita aumenta, porque são turistas que estão vindo até com família, que tem que gastar aqui em Bragança Paulista. Porque você vem durante o dia, você vai jantar, ou vai almoçar, vai tomar um lanche, logicamente na cidade onde você está. Sim. Então, para nós foi gratificante ter o Red Bull aqui em Bragança Paulista. É louvável. Você tocou no assunto que o investimento que eles vão fazer vai ficar para a cidade, né? Quem tocou essa negociação? Foi você ou foi a época do antigo prefeito ainda? Como que foi essa negociação? Foi bem difícil? Foi complicado? Como que foi isso? No início, foi o doutor Jesus, que iniciou juntamente com o Marquinhos, que é o sobrinho dele, o Marquinhos Chedid, e o deputado Edmir, que houve essa negociação, né, juntamente com o Thiago Escuro,
que era o líder do escuro, do Bragantino, Red Bull, que começou a fazer a negociação. Daí vieram as pessoas da Alemanha para ter o primeiro contato com o Dr. Jesus. Sim. Nós recebemos no gabinete. Então, eles trouxeram, eu não entendia nada, veio o representante para falar o que eles estavam dizendo, né, para ser o representante deles, que eles gostariam, né, de ter aqui em Bragança o Red Bull para ser instalado aqui. Então, começou essa iniciação, demorou, não foi assim rápido, não. Levou uns 2, 3 anos, que iniciou essa conversa, 3 anos, para que chegar no ponto que chegou, que foi a semana retrasada, que então, que o Red Bull começar as suas obras aqui em Bragança. Semana retrasada. Então, começou no Xedi e terminou no prefeito. Infelizmente, eu queria que tivesse terminado com o Dr. Jesus. Eu queria parabenizar você aqui, professor, por essa negociação, porque como eu disse, sou fã de futebol. Sou fã. Inclusive, eu tava na goleada do Bragantino lá, que amassou o timinho lá na Sul-Americana. Então, assim, qualquer benefício que teve pro esporte, pro futebol, pra região... Meu Deus do céu, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu sou corintiano ainda. Sou Bragantino também, agora não tem como não torcer pro Bragantino. Só que, uma curiosidade, professor... Eu vinha na época baixa do Bragantino. Eu tava ali na época que o Bragantino tava na segunda divisão, que não tinha nenhum torcedor lá. Eu sou ainda torcedor raiz, viu? Eu sou raiz que eu tava lá todo jogo, lá assistindo mesmo na época má. Agora que tá bom, não tô com tanto tempo e acaba não indo muito. Você conhece o nosso estádio lá em cima? O Cícero Marques? Onde vai ser o Red Bull? Onde vai ser a instalação? Não, ainda não. É um prazer em recebê-lo. Olha, eu quero. Vou lá, perfeito. Vou cobrar, viu? Você viu? Você é nosso convidado a tomar um café comigo, depois você conhecer o estado. Vai ver como está hoje, para ver como vai ficar. Perfeito. Vai ser uma honra mesmo. Vai ser uma honra mesmo. E parabéns, de verdade. Queria parabenizar aqui mesmo. Porque isso é sensacional. E tende a crescer muito. Porque hoje o Red Bull, querendo ou não, tá se destacando. Quanto mais se destacar, mais a nível nacional vai florear aí, né? E fica a dica, né, prefeito, assim, talvez de ter pessoas mais qualificadas para tomar conta disso, porque é um potencial gigantesco, né? É um potencial, assim, absurdo. Mundial, né? Para pensar, sei lá, um Red Bull Bragantino indo para uma quarta de final, semifinal de Libertadores. Chegando a poder até ser campeão. Pô, o São Caetano já chegou na final de Libertadores. Um Paulistão chegando na final, chegando bem num campeonato brasileiro. Se a gente conseguir trazer essa realidade do Bragantino pra cidade... Ganhamos esportivo. É um ganho esportivo, mas um ganho pra cidade também, lógico, né? Sem dúvida. É um ganho pra cidade. E acaba que talvez eu possa até virar Bragantino 100%, deixe de ser corintiano. Brincadeira, deixar de ser corintiano nunca. E você conhece a loja do Red Bull aqui? Sim. Já conhece, né? Linda demais. A loja é um cartão de visita, é perfeita. Né? É isso, prefeito. Assim, cara, muito prazer de ter conversado com o senhor. Gostei muito da nossa conversa. Me simpatizei. Sempre ser professor, você já ganha 10 milhões de pontos comigo. Obrigado. Porque a educação, pra mim, é o principal. É a base, né? A base. É o alicerce. Exato. Pra mim, a única coisa que pode mudar de fato a vida de um ser humano é a educação. Porque foi o que mudou minha vida, foi o que me deu oportunidade, foi o que fez eu experimentar tudo que eu experimentei na minha vida. Foi a educação que fez isso pra mim. Então... Veja bem, na minha opinião, respeito à sua, logicamente, entendeu? É a educação, assim, tudo. Se nós somos o que somos hoje, nós devemos à educação. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Nós saímos analfabeto. Perfeito. Então, eu lembro muito bem da minha primeira professora, primeiro ano primário, já falecida, mas eu lembro dela, a cartilha Sodré. Naquela época tinha a cartilha Sodré. Perfeito. Eu consigo citar o nome de todos os professores que eu tive desde o você, Jardim 1. Desde o Jardim 1. Na minha época não tinha jardim. Não tinha pré-escola, já você entrar na primeira série, entendeu? E depois fiz de primeira a quarta série, depois eu fiz um vestibular para entrar no 5º ano, depois eu precisei trabalhar com 11, 12 anos de idade para sustentar a família, ajudar a sustentar a família, fui para a escola de comércio, me formei, fui à faculdade de Ciências e Letras, depois fui para São Paulo estudar, na faculdade, na FEBASP, lá em São Paulo, e... custeei a minha faculdade, trabalhando aqui, custeei a minha faculdade vendendo siquilho e rosquinha na porta da faculdade para poder sustentar. E à tarde, 5h30 da tarde, na faculdade, terminava 11 horas da noite, dormia em apartamento de amigos meus em São Paulo, que eu não tinha dinheiro para pagar. Em contrapartida, deixava o almoço ou janta pronto durante a semana, não pagava para eles, para poder deixar a comida pronta. No dia seguinte, 6h30 da manhã, pegava o ônibus, vinha trabalhar aqui, trabalhar no escritório de contabilidade. 5h30 da tarde, voltava a São Paulo,
para poder estudar, e assim foi minha vida, graças a Deus. E é a educação que mudou ela. É a educação que mudou ela. Peguei o tempo também de acordar lá 4 horas da manhã, pegar 2 busão, estudar, voltar 1 hora da manhã, E você acordar se arrepende? 4. Não arrependo, porque ela me ajudou aí no que dá. Você morreu? Não morri. Ninguém morre para trabalhar. Então, assim, prefeito, muito obrigado. Assim, só de você ser professor já ganha 10 milhões de pontos. A negociação com o Bragantino ganha mais 10 milhões de pontos aí, porque Tô tá rico, melhorando o tô futebol rico, da então. cidade. Tá rico de ponto aqui, prefeito. E aí, pra mim, foi um prazer poder estar tendo essa primeira conversa. viu? Essa primeira conversa aqui desse novo projeto aqui do nosso podcast, aqui, mais Bragança. E no que o senhor precisar da gente, que a gente tá à disposição do senhor para melhorar a Bragança, melhorar a política. A gente que, como jovem, quer participar, nós colocamos à disposição de você também. Temos mais jovens interessados que são anônimos aí no meio da política, que podem contribuir de forma ativa. Agradeço de coração. Sabe? E fica o nosso agradecimento Outras aqui, ideias, prefeito. né? Se aproveitar aí, dar uma despedida pra galera aí que vai acompanhar, vai ver, pode dar as últimas considerações, prefeito. Tá, em primeiro lugar, agradecer a Deus de nós estarmos aqui hoje, né? E a convite do Celso, quero agradecer a prefeitura, agradecer a meus servidores municipais, a minha imprensa que está aqui conosco, agradecer a você que tem o prazer de conhecê-lo hoje. Muito obrigado. Toda a sua O equipe prazer de é meu, viu, prefeito? O prazer é meu. Toda a equipe de trabalho, desejar muita paz, muita saúde, né, aos nossos queridos Bragantinos, a nossa comunidade bragantina, que Deus possa abençoar. E esperamos que daqui a alguns dias estaremos novamente aqui. E conte conosco, que estamos para poder administrar nossa querida Bragança Paulista. Eu sempre encerro minhas palavras com G maiúsculo de gratidão em poder ter a população bragantina estar comigo administrando Bragança Paulista. Muito obrigado a todos e a todas. É isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. Fique atentos aos próximos convidados e vamos falar muito de política e outros assuntos aí, tá bom? Tamo junto.